Você com certeza já ouviu alguém falar que quando o bebê nasce, nasce o instinto materno junto. Mas e se eu te disser que o instinto materno não existe e que é algo aprendido? Fica por aqui que eu te explico exatamente o que isso quer dizer. Eu sou Paola, mamãe da Elô, 7 anos de maternidade e contando. Estou no último ano de psicologia e falar sobre maternidade é o que mais me move na vida. Antigamente, até o século XVII, mais ou menos, os bebês eram amamentados por amas de leite, que na verdade elas eram escravas e que cuidavam de várias crianças ao mesmo tempo. Então a primeira infância dessa criança, quando viva, claro, porque nessa época, além de não ter o saneamento básico, a ama cuidava de muitas crianças, então não tinha muito apego e dedicação para elas. Enfim, na primeira infância, a criança passava boa parte com essa escrava, longe do convívio da mãe. Até porque nessa época as crianças eram vistas como pestes, como mini adultos. Essas mães e esses pais não tinham apego pelos seus filhos. Eles faziam um atrás do outro e, caso morresse, não expressavam grandes perdas. E caso ela sofresse, as pessoas ao redor consolavam dizendo que já já eles iam ter outro. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver? Porque é importante que você tenha conhecimento de como a maternidade ela veio se estruturando ao longo dos anos. A partir do século XVII, a igreja começa a ter um papel muito importante na vida das pessoas e começa a se posicionar quanto à ideia de maternidade e da Sagrada Família. Nesse momento, a mãe começa a ficar mais com seus filhos e começa a amamentá-los. Pouco a pouco, essa ideia vai tomando força. Mas nesse momento, aumenta muito o número de infanticídios, que quer dizer que muitas mães que não queriam ficar com seus filhos também não podiam mandá-los para outro lugar e acabavam cometendo esse crime. Então, quando falamos de instinto materno, precisamos olhar para a história da humanidade, porque se algo é dito como instinto, deve ser inerente a qualquer situação ou pessoa. O instinto é algo que não é aprendido, é algo que nasce com aquele organismo. E no caso das mães, temos muito histórico de pessoas que não querem ser mães, que são mães e não gostam de ser mães, que são mães e não gostam dos próprios filhos, e mães que abandonam ou cometem violência contra esses filhos. Portanto, o instinto materno não existe. Do contrário, todas as mulheres, sem exceção, deveriam cuidar bem e amar os seus filhos. A maternidade, assim como boa parte dos nossos comportamentos, são aprendidos, inclusive o amor que temos pelas nossas crias. Isso foi aprendido culturalmente. Nós, enquanto mães, iniciamos o vínculo materno ainda na gestação. Quando o bebê começa a mexer, quando descobrimos o sexo e damos um nome, quando compramos uma roupinha e diversas formas, mas isso é algo construído. E quando o bebê nasce, temos esse vínculo iniciado. Nem sempre, mas é a partir daí que vamos ter vontade de cuidar e de mimar os nossos bebês. Não por instinto, mas pelo vínculo e pela construção social. Gente, é difícil, eu sei, porque ouvimos isso desde criança. É algo que está introjetado na sociedade atual, mas é importante falarmos sobre isso e esclarecer, porque uma vez que a gente diz que o instinto materno ele existe, aonde fica o lugar daquelas mães que não criaram vínculo com seu filho? Onde fica o lugar daquela mãe que está com depressão pós-parto e não consegue cuidar do próprio filho? Falar que existe instinto materno é jogar uma responsabilidade desumana em cima de uma mulher, fazendo com que ela sinta a obrigação de sentir algo que na verdade é construído. Essa mulher ela se cala, não tem com quem conversar, não sabe o que tem de errado e adoece. Precisamos desconstruir essa ideia de que a mulher nasceu para ser mãe, de que ela ama seu filho acima
assim que engravida e que o instinto materno nasce junto com o bebê. E aí, o que você achou desse vídeo super polêmico? Comenta aqui pra mim se ficou claro ou se ainda continua achando que o instinto materno existe, ok? Aproveita para curtir e se inscrever no canal, assim não perde a sequência de vídeos sobre esse tema tão necessário. É isso, gente. Espero ter esclarecido essa ideia de instinto materno e conseguido passar o quão importante é a gente poder desconstruir essa ideia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!